Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris e 15 horas na praia. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta quinta-feira. Em Moçambique, o Movimento Democrático de Moçambique questionou Filipe Nyusi sobre a possibilidade de querer fazer um terceiro mandato. No Roland Garros, em Paris, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia venceu nos pares femininos e nas duplas mistas, passando à segunda ronda das duas provas. No controle técnico desta emissão está um Sal Chili. O jornal começa agora. São Tomé, 102.8 FM. O Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, a terceira maior força política do país, diz que há uma tentativa do terceiro mandato presidencial por parte de Filipe Nyusi e esta tentativa fere a Constituição da República e representa uma ameaça ao processo de construção da democracia. A reportagem é de Orfeu Lisboa, o correspondente em Maputo. A possibilidade do atual chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, concorrer a um terceiro mandato presidencial é condenada pelo segundo maior partido da oposição em Moçambique, o MDM, na voz do seu presidente, Lutero Simango. O presidente da República só pode ser reeleito uma vez. Havendo esta definição constitucional, significa que não há hipótese, não há possibilidade de um terceiro mandato. Para Lutero Simango, a Constituição da República não pode ser alterada em benefício de um grupo de cidadãos. E se é para alterar a ordem constitucional, a ordem republicana, tem que haver referendo. Os moçambicanos devem ser chamados para se pronunciar através do voto, dizendo sim ou não. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, garantiu à RFI que o seu partido já trabalha para vencer as eleições autárquicas de 2023 e as gerais de 2024. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. A criação da Agência Humanitária Africana vai estar em debate na Cimeira Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo que se realiza esta sexta-feira na Guiné Equatorial sobre a situação humanitária em África. Entre outros líderes africanos vai estar o presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, que aplaude a criação desta agência. Mais detalhes com o nosso correspondente, Odair Santos. Na véspera da 15ª Cimeira Extraordinária de Chefes de Estado e do Governo da União Africana, em que vai estar sobre a mesa a criação da Agência Humanitária Africana, o Presidente da República, José Maria Neves, em entrevista à Rádio Pública Cabo-Verdiana, disse que para além da mobilização de recursos, é preciso que a África tenha instituições que deem a máxima atenção à situação humanitária no continente. Face à situação humanitária no continente, devemos não só mobilizar recursos, mas criar instituições que possam gerir a situação. Há propostas sobre a mesa sobre a criação de uma agência humanitária africana e penso ser uma excelente medida para não só mobilizar capacidades humanas, recursos financeiros, mas também criar as condições institucionais e políticas para que a África possa gerir a situação nos próximos tempos, tendo aliás em atenção que não sabemos quando é que a guerra na Ucrânia termina e quando também é que as situações de conflito no continente e as migrações poderão ficar resolvidas. Para além de participar na Cimeira Extraordinária dos Chefes de Estado e do Governo, que se realiza esta sexta-feira na Guiné Equatorial, o Presidente da República, José Maria Neves, participa em Malabo, no sábado, na 16ª Sessão Extraordinária da Conferência de Chefes de Estado e do Governo da União Africana sobre o terrorismo e as mudanças institucionais de governo em África. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Também em Malabo, na Guiné Equatorial, estará o presidente angolano João Lourenço para participar na Cimeira Humanitária e numa conferência sobre terrorismo e mudança institucional do governo em África, promovidas pela União Africana. A Amnistia Internacional denunciou em comunicado que as autoridades angolanas estão a apertar o controlo sobre os direitos à liberdade de reunião. Em causa o impedimento no fim de semana em cabinda de uma conferência sobre a construção da paz. Pedro Neto, diretor executivo da secção portuguesa da Amnistia Internacional, teme que o aproximar das eleições gerais possa intensificar a repressão. Estes acontecimentos têm sido recorrentes em Cabinda, mas também noutros locais e tememos que agora, com o aproximar das eleições e o aproximar das campanhas, esta repressão seja crescente e ainda maior.
Mas justamente com o aproximar da campanha e das eleições, não é suposto sentirmos alguma abertura, vontade de mudança, nomeadamente no que diz respeito à liberdade de manifestação? Algumas vezes essa abertura vai-se sentindo em Luanda. No entanto, nas províncias e em Cabinda de modo especial, essa liberdade e essa abertura não se sente. A repressão e a violência sobre os direitos civis e políticos continua a ser exercida com o mesmo empenho que era antes e, portanto, não tem havido mudanças de facto neste aspecto. Ouvimos Pedro Neto, diretor executivo da secção portuguesa da Amnistia Internacional, em declarações recolhidas por Karina Branco. O presidente angolano, João Lourenço, disse hoje que está dentro dos prazos legais para convocar as eleições gerais previstas para agosto, o que acontecerá após ouvir o Conselho da República. A Guiné-Bissau vai passar a ter ligações aéreas à Costa do Marfim a partir do início de junho, anunciou Soares Kassamá, diretor-geral da empresa Nas-Bissau, que gera o aeroporto internacional Osvaldo Vieira. Praia 99.3 FM. O presidente francês Emmanuel Macron apelou hoje ao seu homólogo russo, Recep Tayyip Erdogan, para respeitar a escolha soberana da Finlândia e da Suécia de aderir à NATO e espera que uma solução seja encontrada rapidamente para levantar o veto turco. A Turquia acusa os dois países de abrigarem militantes curdos do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, que considera uma organização terrorista e existe a extradição desses elementos. Os turcos estão também a considerar uma nova operação contra os curdos no norte da Síria, algo que poderá levantar novas tensões no seio da NATO, especialmente com a França. As autoridades sanitárias de Macau anunciaram hoje que os pedidos de entrada de cônjuges estrangeiros e filhos menores de residentes locais, até aqui impedidos de entrar no território, serão aceitos a partir de segunda-feira. Desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, as autoridades locais proibiram a entrada de não-residentes como medida de controlo e prevenção da doença. No Festival de Cinema de Cannes, Fogo Fato é a mais recente longa-metragem do português João Pedro Rodrigues. O filme foi exibido em estreia mundial na quinzena dos realizadores do Festival de Cinema de Cannes. O cineasta admite ter ficado muito surpreendido com as ovações que marcaram a exibição desta comédia musical. O filme não tinha sido visto por ninguém. É sempre essa expectativa de qual a primeira reação, sem a ter mostrado mesmo aos meus amigos. Não, estava muito expectante. E como o filme é uma comédia, é importante também perceber se as pessoas riem. E as pessoas riram muito durante a projeção. Senti que havia qualquer coisa que chegou e tocou as pessoas. O que eu tinha visto, fiquei muito surpreendido. Há uma determinada cena em que as pessoas aplaudiram. Fiquei mesmo surpreendido. Eu acho que há mesmo pessoas que falaram comigo depois, não perceberam todas as subtilezas que existem nas palavras e no diálogo. Tentámos, na legendagem, adaptar, no fundo, a um contexto inglês, a um contexto francês. Portanto, pensando que as pessoas não teriam esse contexto português histórico e atualizando de alguma maneira as legendas. Ouvimos o realizador João Pedro Henriques em declaração a Miguel Martins. No torneio de ténis francês Roland Garros, os dias nunca são iguais. Eliminada nos singulares femininos ontem, a brasileira Beatriz Haddad Maia venceu hoje nos pares femininos e nas duplas mistas, passando à segunda ronda das duas provas. Estou muito feliz que consegui desfrutar, consegui me soltar ali no começo do jogo, eu estava bastante nervosa. E feliz com o nosso desempenho, acho que a gente fez uma boa primeira rodada sólida. Foi complicado ou não o entrosamento no início? Primeira vez jogando juntos, sempre vai ser diferente. Acho que os adversários eram muito experientes também, eles eram favoritos. E acho que a gente foi humilde e entendeu o que estava rolando. O Bruno me ajudou desde o começo, me deixou muito à vontade. Então eu fiquei muito tranquila, que eu sabia que uma hora o meu tênis também ia aparecer, já que venho fazendo coisas boas, trabalhando bem. Então acho que foi um bom entrosamento. E agora novamente o sorriso, com o dia 2, com vitória nos pares femininos, na mista também. Traz novamente o sorriso à Beatriz? O tênis é assim, a gente tem dias bons, dias ruins. Acho que na vida, no trabalho, todo mundo tem esses dias. Ontem não tinha sido um bom dia de trabalho, mas a gente tem uma oportunidade todos os dias, isso é muito bacana do tênis. Então, hoje eu acordei, decidi fazer melhor. Acho que ontem eu me lamentei muito durante o jogo e hoje eu tentei me propor a sempre solucionar os problemas que o jogo estava me proporcionando. Então, acho que por isso que o meu sorriso hoje apareceu. Ouvimos Beatriz Haddad Maia, tenista brasileira, entrevistada por Marco Martins. É o ponto final neste jornal. Continue connosco.